Pois bem, abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo 28, a partir do verso 10. E nesta noite, eu quero estudar com você a vida de Jacó e a formação do povo de Deus. Deixe sua Bíblia aberta, nós caminharemos por diversos textos até chegarmos no capítulo 37, verso 1. Desconfiado. Você é assim? Não confia em ninguém. Pessoas desconfiadas não costumam acreditar nos outros, elas viram a cara para promessas. Aliás, parece que hoje em dia, cada vez mais, a postura padrão tem sido esta: suspeite de todo mundo. Não confie em ninguém, esqueça promessa. Confiar hoje é tido como coisa de tolos. Acreditar é para idiotas. Aliás, costumam se dizer assim: você é idiota de acreditar nele. Você é besta de confiar nela. Agora, eu sei, há realmente razões para tanta desconfiança. Desde cedo, na mais tenra idade dos filhos, os pais costumam fazer promessas que eles não conseguem cumprir. Então as crianças vão crescendo desconfiadas, frustradas. E para se protegerem, meninos e meninas vão se blindando com desconfiança. E piora muito quando os filhos vão testemunhando papai e mamãe assumindo compromissos ou dizendo coisas que não conseguem cumprir. As crianças crescem desconfiadas. Ainda mais trágico, há os casos de abusos infantis, principalmente aqueles em que o abusador é alguém do círculo íntimo, que deveria ter protegido e provido, mas em vez disso escravizou com promessas e abusou como pôde. Vítimas de abuso sexual costumam crescer sem confiar em ninguém. Crescem desconfiando de todo mundo. Foi a maneira que elas encontraram de se protegerem. Depois, eu não preciso dizer, vêm os políticos. Principalmente a cada 2 anos a gente precisa votar neles. E você já sabe, eles prometem, fazem caras e bocas de heróis e de salvadores da pátria, e na hora H eles agem em benefício próprio. Eles seguiam pela conveniência partidária e fazem nada do que prometeram. De fato, tantas vezes fazem o completo oposto. Eles até cometem crimes de alguma natureza ocupando o cargo público. Você diz, são uns caras lavadas, caras de pau, deveriam usar óleo de peroba como protetor solar, todos eles. Não dá para confiar. E a imprensa? Dá para confiar? Existe neutralidade e jornalismo de verdade nesta era de flagrante militância ideológica e fake news? Você responda. E o mercado financeiro, dá para confiar? Dá para confiar na economia? Você já sabe, não dá para confiar, afinal vira e mexe, aparece algo novo nesse universo de bolsas de valores, grandes corporações, criptomoedas e contabilidades financeiras, além de que basta a declaração mal feita do político para que os ventos derrubem tudo no chão. Não dá para confiar. E meu Deus, tem os líderes religiosos, padres, pastores, não importa. Tem gente ruim em todos os arraiais, do terreiro ao templo, da paróquia ao púlpito. É tão verdade que frequentemente a gente se depara com escândalos envolvendo padre, pastor ou líder de igreja. Tem de tudo. Abusos sexuais, crimes financeiros, quebra de confiança, vazando conversas de confessionário ou gabinete pastoral, tem fofoca, charlatanismo, heresia, enfim, é tanta coisa desgraçada em nome de Deus que até o diabo fica desconfiado. E as pessoas vão perdendo não apenas a confiança,
elas perdem de fato a fé. Meu povo, no meio do lixão de promessas quebradas, que é o mundo em que a gente vive, o que nós vamos fazer com o Deus da Bíblia? Afinal, como escreveu Moisés em Números 23:19, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Deus falou e não agiu? Alguma vez Deus prometeu e não cumpriu? Claro que não. Paulo, apóstolo, também escreveu em Tito, capítulo 1, verso 2, que a verdade revelada de Deus na Bíblia promove a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E foi o próprio Jesus quem garantiu que se buscarmos a Deus, Ele nos atenderá. Ouça, Mateus 7, verso 7, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Será mesmo, meu Deus? E as tantas orações que não foram respondidas? Gente, sinceramente, o que nós faremos desse Deus cheio de promessas, considerando o nosso próprio coração desconfiado, as nossas tantas decepções com as pessoas, as feridas, e ainda esta era tão descrente de promessas, seja de quem for? O que faremos? A história de Jacó, de Gênesis 28, verso 10 a 37, verso 1, tem muito a nos ensinar sobre Deus e as promessas de Deus. Pois bem, depois da decepção que foram Isaac e Rebeca, o que eu recebi de mensagens, a culpa não é minha, é o que a Bíblia diz. Ninguém brigou comigo, mas foi surpresa para todo mundo, e há uma razão de ser. Nós fomos ensinados a ler a Bíblia como espelho. Ou seja, nós projetamos para a Bíblia nossos sentimentos, o que achamos, o que pensamos. A Bíblia não é um espelho no sentido de que nós a lemos projetando nela nossa imagem ou percepção. A Bíblia é uma janela que nos permite enxergar a glória de Deus através de pecadores que Deus mesmo usa para cumprir seus planos. Foi o caso de Isaac e Rebeca. Depois de termos estudado sobre Abraão, Isaac, o que será dos filhos de Isaac? O que será de Esaú e Jacó? Sobre Esaú, nós sabemos que ele escolheu o caminho fora da aliança de Deus. Por exemplo, leia Gênesis 26, 34. Quando Esaú tinha 40 anos, ele se casou com 2 mulheres hititas, 2 mulheres cananitas, 2 mulheres da terra. Não era para se casar. Verso 35, essas 2 mulheres causaram um grande desgosto a Isaac e Rebeca. Depois, em Gênesis 28, verso 9, nós lemos que Esaú foi visitar a família do seu tio Ismael, o filho que não era o filho da aliança de Abraão com Deus. E tomou para si uma das filhas de Ismael. Em Gênesis 36, de 6 a 8, nós lemos que Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, além dos rebanhos, do gado, pegou toda a sua riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, diz o texto, e se mudou para longe do seu irmão Jacó. Se estabeleceu na região montanhosa de Seir, ou seja, ele saiu da terra da promessa. Moisés, que escreveu este texto, inspirado pelo Espírito, quer que nós enxerguemos o fato de que Esaú correu da aliança que Deus fez com Abraão,
e com Isaac. E estava fazendo com Jacó. Jacó, o irmão dele, irmão de Esaú, como veremos, ele não teria seguido um caminho muito diferente do caminho de Esaú, se não fosse pelas promessas de Deus na vida dele. Se não fosse a aliança de Deus com Jacó, Jacó teria feito igual ou pior a Esaú. De fato, o que nós já estudamos até aqui, nesta série de mensagens no livro de Gênesis, já esclareceu que o fio da meada desta história não é o heroísmo ou as qualidades de caráter dos personagens humanos. O fio da meada não são os homens desta história. Não é Adão, não é Noé, não é Abraão, não é Isaac, não é Esaú, não é Jacó. Gênesis também não é sobre Eva, Sara, Rebeca, Lia ou Raquel. A história do Gênesis não corre pela vontade de homem ou mulher. O fio da meada desta história é a gloriosa graça de Deus. Ou nas palavras de John Newton, em seu hino maravilhoso, a maravilhosa graça, a preciosa graça de Jesus despejada em aliança. Recorde comigo as alianças de Deus neste livro. Após a queda no pecado, Deus fez a primeira promessa carregada de esperança. E com quem Deus fez sua primeira aliança? Com Adão. Capítulo 3 de Gênesis, verso 15, a primeira promessa de Deus na Bíblia: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E é por isso que você vai ver em Gênesis toda essa briga entre irmãos e descendências o tempo todo. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Depois desta aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis 6, versos 17 e 18, preste atenção: em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram, tudo que há na terra morrerá. Com você, Noé, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. É Deus fazendo aliança com pecadores que mereciam nada. Após o dilúvio, com a raça humana irremediavelmente pervertida, e em declarada oposição a Deus, na Torre de Babel, Gênesis 11, Deus foi e fez aliança com Abraão, o avô de Jacó. Aliança com Adão, aliança com Noé, agora aliança com Abraão. Gênesis 12, verso 1, o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, eu o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa aliança com Abraão foi reiterada diversas vezes ao longo do livro de Gênesis. E nós já estudamos isso. A história segue. E apesar do que ele se tornou um apaixonado pelo gosto da caça na boca, conforme nós já estudamos semana passada, Isaac também recebeu a promessa que o pai Abraão havia recebido quando Deus firmou a aliança agora com Isaac. Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 6. E no verso 3 de Gênesis 26, Deus diz: habite aqui como estrangeiro, ou seja, não vá para o Egito, não desça para o Egito, fique aqui. Eu darei a você estas terras, a você e a seus descendentes, conforme eu prometi solenemente a Abraão, seu pai. Verso 4 de Gênesis 26. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, Isaac,
todas as nações da terra serão abençoadas. Eu farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Daí, toda a história do restante de Gênesis 26, longe de ser para destacar as qualidades de caráter de Isaque, as pessoas reduziram Isaque a um desentupidor de poços. A história do capítulo 26 servirá para demonstrar que assim como esteve em aliança com Abraão, o pai, Deus estava em aliança com Isaque, o filho. E é tão verdade isto que, observe, o livramento que Rebeca teve em Gênesis 26 foi nos mesmos moldes do livramento que Sara, sua sogra, tivera. E os poços que abençoaram Isaque foram os mesmos do pai Abraão. É sobre Deus, gente. Não é sobre Adão, não é sobre Noé, não é sobre Abraão, não é sobre Isaque. É sobre Deus. E quando chegou a hora de os filhos gêmeos de Isaque nascerem, os filhos de Isaque e Rebeca, Deus mesmo deixou claro qual deles seria o filho da aliança. Gênesis 25, 23, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações, Rebeca. Desde o começo elas serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho, Esaú, o que nascerá primeiro, servirá seu filho mais novo, Jacó, o que nascerá depois, agarrado literalmente no calcanhar do irmão. E a história toda da vida de Isaque e Rebeca, a partir deste ponto, gira em torno de um lado, Isaque indo contra a vontade de Deus, procurando garantir que a aliança ficasse com Esaú, porque Isaque gostava da caça, da carne que Esaú preparava. Do outro lado, Rebeca, com atitudes nada republicanas, buscando garantir o contrário, que Jacó recebesse a bênção do pai. E entre esses dois polos, entre pai / mãe e filho, entre Isaque e Rebeca, acham-se os irmãos, que estão longe de serem santinhos. Jacó era trapaceiro, Esaú era leviano. Pronto, você tinha então todos os ingredientes para que essa novela terminasse em tragédia. E ela só não terminou em tragédia porque Deus interveio. Porque Esaú se consolava fazendo planos para matar o próprio irmão Jacó. E Jacó, para poupar a própria vida, fugiu para a casa do tio Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e foi morar em Harã. Essa história termina em Gênesis 28, 9. E é neste ponto, em Gênesis 28, 10, que nós chegamos à história de Jacó. E ela vai até o capítulo 37, verso 1, porque a partir do 37, verso 2, a história será a história de José, o filho caçula de Jacó. É claro que nós não vamos ler os textos todos, o que nós faremos será sobrevoar esta narrativa com olhos para as promessas de Deus, para a aliança de Deus com Jacó, para ver que desta aliança nascerão aqueles que virão a ser os cabeças das 12 tribos de Israel, o povo da aliança. Então preste atenção, Gênesis é para mostrar que essa nação que começa com 12 tribos, essa nação é fruto da aliança do Deus que é ninguém menos do que aquele que criou os céus e a terra. Spoiler. Você verá que se não fossem as promessas de Deus, a graça de Deus, na aliança com Jacó, o patriarca trapaceador teria colocado tudo a perder. Então deixe-me destacar algumas lições sobre a vida de Jacó. A primeira delas, as promessas de Deus são motivadas pela graça. Deus não faz promessas a você e a mim porque nós mereçamos alguma coisa.
Isso é absolutamente impressionante, maravilhoso. Veja que Jacó não estava buscando a face de Deus. Jacó estava fugindo para proteger-se da ira do irmão Esaú. O texto que leremos mostrará Jacó dormindo, depois de ter feito besteira. É uma miniatura de Jonas. Jonas fez a caca que fez e vai dormir no porão do navio. Jacó fez a caca que fez, foge para não morrer, vai dormir na estrada. Ele não está buscando Deus. Deus é quem busca Jacó. E eis que Deus, motivado pela graça, tão somente pela graça, vai ao encontro de Jacó, alcança Jacó, faz promessas a Jacó, estabelece-se com Jacó uma aliança, a mesma que fora feita com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaque, Deus agora faz com Jacó. Olha Gênesis 28, 10. Você se lembra da história anterior a isto? É ele fugindo para o irmão não matá-lo. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã, para a casa de Labão. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. A Bíblia é tremenda, porque ela quer mostrar para você, não havia nada em Jacó buscando Deus. Está claro isso, gente? Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. E eis a aliança: seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, a mesma aliança com Abraão. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Jacó não pediu isso. Deus prometeu isso. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não deixarei você, Jacó, enquanto, preste atenção, não deixarei você enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Meu povo, é tão maravilhoso isso, porque tantas vezes a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus decisivamente depende de fidelidade nossa, e não é. Depende da graça de Deus. A graça de Deus é o que motiva as promessas de Deus para a nossa vida. Jacó acorda, diz o verso 16, e diz: certamente o Senhor está neste lugar, e ele mesmo declara. Se você acha que eu estou pegando pesado, não, pastor, você está pegando pesado, você é calvinista demais. Primeiro, eu não sou calvinista, eu sou bíblico. E segundo, que Moisés, se você está em dúvida, se você achou que eu estou pegando pesado, que Jacó estava nem aí para Deus, olha o que ele mesmo diz. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Uau! Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar. Ele ficou com medo, ele achou que podia fugir. Ele não conhecia ainda o Salmo 139, que diz: se você for ao mais profundo abismo, lá eu estarei. Se você for ao mais altos céus, lá me encontrarás. Jacó está aprendendo que todas as promessas de Deus se fundamentam na graça de Deus.
Este lugar não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou a pedra em pé como uma coluna memorial, derramou azeite de oliva sobre ela, chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto. Olha o trapaceiro. Se de fato, Deus está sendo paciente com esse homem, gente. Se de fato Deus for comigo e me proteger, como ele acabou de dizer, que ousadia, hein? Se ele me providenciar alimento e roupa, ô Jacu, você não aprendeu? E se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, faz isso não, Jacó. Então o Senhor certamente será o meu Deus. E Deus é tão gracioso que Ele não incinerou Jacó. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª de tudo que Ele me der. Meu povo, a fé cristã não é sobre merecimento, é sobre graça. Graça maravilhosa, graça irresistível, graça decisiva, iniciando tudo no coração do pecador. Sim, em resposta, o pecador, sustentado pela graça, ele age com arrependimento e fé. Que imagem maravilhosa é esta de Jacó com Deus, ou de Deus com Jacó. Jacó, o pecador, o trapaceador, o fugitivo, exausto, dormindo, sem merecer, mas Deus vem pela graça e estabelece uma aliança com ele. Coloca uma escada para ele até o céu. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus são motivadas pela graça de Deus. O apóstolo Paulo entendia isso, tanto que ele escreve em Romanos 5, verso 8, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não esperou a gente melhorar um pouquinho para Ele fazer algo para nos salvar. Quando ainda éramos inimigos de Deus, Romanos 5:10. Nosso relacionamento com Deus foi restaurado pela morte do Filho Jesus Cristo. E pode acontecer isso com você hoje à noite, aqui e agora. Talvez você tenha entrado aqui porque te deu vontade de ir a uma igreja, e você se dá conta, uau, Deus está nesse lugar. A fé cristã não é sobre obras e merecimento, é sobre graça. As promessas de Deus são movidas pela graça de Deus. Segundo, desafios familiares não frustrarão as promessas de Deus. O primeiro desafio familiar de Jacó foi com o próprio pai dele. E a história de Jacó ensina que não importa o tipo de pai que você teve, o que Deus tem para você, Ele te dará. Não importa o quanto seu pai ou mãe preteriu você, porque ainda que pai e mãe te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. O primeiro conflito de Jacó foi com o próprio pai, porque o texto, nós já lemos, Gênesis 25, 28, diz que Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. E Deus tinha dito, minha aliança será com o mais novo, será com Jacó. E o Isaac não queria, mas a graça de Deus prevaleceu, garantindo a Jacó a bênção da primogenitura. Jacó tentou dar seu jeitinho com sua mãe, agiu de modo feio, e teve que fugir para não morrer. Deus, no entanto, como nós já vimos, cerca Jacó em Luz, que veio a ser chamada pelo próprio Jacó de Betel, e ali faz uma aliança com Jacó, dizendo, é tudo pela graça. Jacó, desafios familiares não frustrarão as promessas de Deus.
Aí a gente chega a Gênesis 29, e que história feia. Jacó chega a Harã em Gênesis 29. E pela mão da providência de Deus, Jacó é colocado imediatamente cara a cara com a parentela dele. É o que está do verso 1 ao 14. Agora você precisa prestar atenção, porque eu tenho certeza que até este momento você nunca prestou atenção nisso. É muito importante. Diferentemente do servo de Abraão, Abraão envia um servo lá em Gênesis 24, para que o servo buscasse uma esposa para Isaac, o pai de Jacó. O servo chega neste mesmo poço em que Jacó está agora. Este servo ora a Deus pedindo discernimento. Jacó não ora. Jacó não ora. Ele se comove de algum modo porque ele de cara se viu de frente com a descendência da mãe dele, do pai dele, do avô dele. Mas ele não ora. Ele tinha acabado de fazer um voto com Deus, meio que em tom de barganha, mas um voto. Jacó não orou. Mas ele encontra Rebeca. E ele não orou. E ele não observou o princípio de Provérbios 31:30, que diz, preste atenção, jovem, os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Olha o que cativou Jacó. Verso 9 de Gênesis 29. Jacó ainda conversava com eles, aqueles com os quais ele havia se encontrado no poço, quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, Labão. Labão era irmão de Rebeca. Labão era tio de Jacó. Raquel era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra e cobriu e deu de beber ao rebanho do seu tio. Então, Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Jacu. E aqui que começa o problema dele. Explicou para Raquel, que era seu primo, por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar ao seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Então veja que o beijo de Jacó em Rebeca não foi de língua, tá? Tá claro isso? É uma espécie de cumprimento. Então não entenda que aqui foi o primeiro, desculpe a vulgaridade, o primeiro garra, não teve garra, porque não teve entre Jacó e Labão, ele também beijou Labão. Abraçou, beijou, levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou, você é de fato sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse, você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. E Moisés quer que você preste atenção agora. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. E como o próprio Labão vai dizer adiante, naquela cultura não se dava a mais nova em casamento primeiro. Pela própria cultura, a mulher com quem Jacó deveria se casar era Lia, não era Raquel. Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia, a mais nova Raquel.
Por que Jacó não quis Raquel? Ele está preocupado em aliança? Olha com o que ele está preocupado. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Era agradável aos olhos, Raquel. Era linda. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão. E é aqui que começa a trapaça, porque Labão tinha que ter dito desde o começo: eu não posso te entregar Raquel como esposa, sem que entregue primeiro Lia. Se você tiver que casar com alguma de minhas filhas, é Lia. Mas Labão, lembra, ele é trapaceiro. Jacó estava apaixonado por Raquel e disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Já está tudo errado. O maior interesse desse pai era entregar logo a filha. Sobretudo sabendo do pedigree desse menino. Mas Jacó promete 7 anos de trabalho. Isso aqui deveria te pôr desconfiado. Espera um pouquinho. Era Jacó dizendo: Labão, vamos dar um jeito, eu vou trabalhar 7 anos, e em vez de Lia, me dá Raquel. Aí Labão, esperto, melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E Moisés repete: Jacó a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Aí você lê isso aqui e fala: que coisa fofa. Mas Moisés não quer que você veja coisa fofa nisso aqui. Moisés quer que você veja o coração escravizado pela formosura que engana. Moisés está mostrando para você: em momento algum Jacó jogou pela regra. Lia era feia, essa que é a verdade. Ele não gostou de Lia. Se tem um nome para você pôr na sua filha, não é Raquel, é Lia. E continua lendo o texto, não sou eu não, hein? Agora o trapaceiro vai ser trapaceado. Tá bom, Jacó, você quer fugir da regra? Você não quer o play fair? Ou fair play? Então vamos lá. Vamos segundo a CBF. Gostei. Você vai provar do seu próprio veneno, Jacó. Verso 21. Chegada a hora, 7 anos passou como 7 dias. Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança, preparou uma grande festa de casamento. Ele não é bobo. A vizinhança não sabia o que estava sendo tramado, o que tinha sido acordado. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia, entregou a Jacó, Jacó se deitou com ela. É um besta. Aí você me pergunta: como é que ele não viu? Eu vou te explicar por que ele não viu. Na manhã seguinte, quando Jacu acordou, ele viu que era Lia. Então Jacu correu lá no sogro: Labão, o que o senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, por que o senhor me enganou? É trapaceiro. Você lembra o que você fez com o papai Isaac? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Então por que você não me disse antes? Meu nome é Labão, o seu é Jacó. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel. Desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim.
Eu vou te dar Raquel como concubina. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Uma semana depois de ter se casado com quem? O que o texto diz? Quem é a mulher de Jacó? O que é Rebeca, ou Raquel? Uma concubina. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Pastor, por que Jacó não viu? 3 coisas. Primeiro, devia ter roupa demais. Segundo, estava escuro demais. Roupa demais de verdade, ele não discernia muito bem quem era quem. E terceiro, devia estar bêbado demais. E neste ponto da narrativa, você deve perguntar assim, antes da sua pergunta, deixe-me afirmar, na providência de Deus, Jacó recebeu Lia como esposa. Mas ele amava Raquel. E tentou burlar, e ele trabalhou para ter Raquel em bigamia, desprezando Lia, a esposa. Algo que o próprio Deus sempre abominou, a bigamia. Mas Jacó ignorou. Ignorou porque andava por vista, não por fé. Agora você poderá dizer assim, mas ele foi trapaceado, coitado. Ele trabalhou para ter Raquel, não Lia. Eu te digo, tome cuidado, porque voto aqui é voto, palavra é palavra. Porque se você disser, mas ele trabalhou por uma, ganhou a outra, ele gostava dessa, coitado, e não daquela. Você não percebeu que Moisés não está tratando aqui de romance como a gente hoje acabou fazendo os nossos relacionamentos virarem coisas do coração apenas? Essa é a grande desgraça do Ocidente. É viver pelas coisas do coração apenas. As coisas do coração apenas arrebentaram com Jacó e só não puseram tudo a perder porque Deus não deixou. Ele foi trapaceado, mas era o meio de a providência de Deus dar a esposa que Jacó tinha que ter. Porque você se recorda que a promessa de Deus para Jacó foi dada pelo pai Isaque, também por meio de uma trapaça? Quer dizer que a trapaça de Labão não vale. Mas a trapaça de Rebeca e Jacó valem. É a mão da providência de Deus e Jacó não está gostando. E o texto é claro, ele não gostou porque ele não achava Lia bonita. Deixa eu te dar argumentos para sustentar o que eu estou te dizendo. A narrativa inteira em Gênesis 29 demonstra que Lia era a mulher de Deus para Jacó, não era Raquel. Primeiro, o texto já viu, nós já lemos, Lia era a mais velha, ela teria que casar primeiro. Se Jacó tivesse chegado lá e Lia já fosse casada, era Rebeca. Segundo, o texto deixou claro que a escolha de Jacó foi pelo coração apenas. Ele se apaixonou por Raquel, pela formosura, e se perdeu nessa paixão. E a Bíblia vai dizer em diversas passagens, o coração é enganoso. Terceiro, em Gênesis 30, verso 15, a própria Lia vai dizer a Raquel que Raquel roubou dela o marido, manipulando com a beleza. Quarto, Deus jamais estabeleceu bigamia. Quinto, pelo que o texto mesmo vai dizer a seguir. Olha como é que continua a narrativa, no verso 31. Jacó já tinha casado com Lia,
Jacó já tinha recebido Raquel como segunda esposa. E olha o que Deus está vendo. Verso 31, quando o Senhor viu, o Deus que vê, quando o Senhor viu que Lia não era amada. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode achar que Moisés está usando palavras aqui à toa. Jacó viu Raquel. Era formoso aos olhos, formosa aos olhos. Assim como Eva viu o fruto e era formoso nos olhos dela. Mas o Senhor viu o que estava errado. Viu que Lia não era amada. E permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril e ficou estéril por muito tempo. Lia, a esposa, engravidou e deu à luz um filho, chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Está claro, gente, Moisés quer que você entenda quem é marido e mulher nessa história. O restante do capítulo 29 e o capítulo 30 vão se ocupar de um emaranhado de ciúme entre as mulheres pela atenção do gostosão Jacó. Essas esposas vão gerar filhos em amarga rivalidade. E elas vão inserir nesse casamento, nessa bigamia, inclusive as servas delas em disputa para ver quem dava mais filhos para Jacó, em busca do amor de Jacó. Lia vai até supersticiosamente fazer o ritual das mandrágoras, a fruta do amor. Lia vai tentar alugar o próprio marido para se deitar com ela. E muito mais. É coisa de novela. Nem a Record dá conta. Lendo Gênesis 29 e 30, você não consegue deixar de pensar em como essa família virou uma bagunça. Só que você também não poderá deixar de notar que Deus ainda assim usou essa família. Preste atenção, dos filhos de Jacó com essas mulheres, inclusive as servas delas, virão as 12 tribos de Israel. E eu sei que lá no fundo você ainda está assim, duro de engolir essa história de Lia ser a mulher e não a Raquel. Você se lembra quem é a mãe de Levi? De quem nasceu Moisés, Arão, Miriam. Você se lembra quem é a mãe de Levi? Não é Rebeca. Ou melhor, não é Raquel, é Lia. Você sabe quem é a mãe de Judá? De onde nascerá Davi? E de Davi nascerá o leão da tribo de Judá, o Messias. Você sabe de quem Judá foi filho? Não foi de Raquel, foi de Lia. Ainda assim, a graça de Deus deu a Raquel, José e Benjamim, e da descendência de Benjamim nascerão Mardoqueu, Esther, o apóstolo Paulo. Essa história está na Bíblia, não é para você encontrar heróis humanos. Olha que amor bonito o de Jacó por Raquel. E tem até pastor pregando isso. Deus me livre disso. A história bonita aqui é da graça de Deus triunfando em meio ao pecado e à desgraça de um povo que ainda não aprendeu a viver pela fé, mas por vista. Ô jovem, como eu queria que você tomasse cuidado ao escolher sua esposa. Ao escolher seu marido, ô jovem. Paulo foi muito sábio quando ele disse que nós sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito.
É óbvio que os pecados de Jacó, de Lia e de Raquel, e não é que Lia é santa não, Lia vai aprontar aí também. Mas ela era mulher, ela era esposa. É certo que os pecados de Jacó, Lia e Raquel, ou seja, os meios que eles usaram para verem seus desejos sendo realizados, esses meios não se justificam. Entretanto, desafios familiares não frustrarão as promessas de Deus, porque Deus torna mal em bem. Não importa a bagunça da sua família, o pai que você teve, a mãe que você teve. Se você é filho de mãe solteira, se você nunca conheceu seu pai, não importa. Porque até mesmo os filhos de Raquel foram muito abençoados por Deus. Até os filhos das servas delas. Terceiro, desafio de trabalho não frustrará as promessas de Deus. Porque a história de Jacó, ela corre. E Jacó então entende que chegou a hora de virar a página, capítulo 30, verso 25. Logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres, meus filhos, pelos quais eu os servi. Deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: se mereço o seu favor, fique. Eu fiquei rico, porque o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário, e qualquer que seja o valor eu vou te pagar. Você ainda confiava num homem desse? Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram debaixo dos meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas a sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou, Labão, por meio de tudo que eu, Jacó, fiz. Mas e quanto a mim, quando começarei a cuidar da minha própria família? E aí Jacó propõe continuar mais um pouco, mas ficar com as ovelhas, as cabras salpicadas, malhadas, as ovelhas pretas como salário. Labão vai lá e arranca todo tipo de ovelha e de animal que pudesse, de algum modo, gerar animais assim, salpicados, malhados, pretos. Tira tudo. E Deus ainda assim abençoa Jacó. Deus ainda assim enriquece Jacó. Ele até usa de superstição, coloca uns galhos, enquanto os animais fossem cruzar, olhando para aquilo. Mas aí, lá no capítulo 31, no verso 10 ao 13, ele contando a história para as mulheres dele, ele diz que o anjo apareceu e garantiu que toda aquela prosperidade era de Deus na vida dele. E esse episódio está na Bíblia para Deus nos ensinar que os desafios de trabalho não vão frustrar as promessas de Deus. Ainda que no caminho você se encontre com um Labão e com os filhos ambiciosos de Labão, porque os filhos ambiciosos de Labão começam a ficar preocupados com a herança deles. Capítulo 31. Quarto, as promessas de Deus são cumpridas pela graça. Capítulo 31, verso 3. Então, no meio de toda a inveja de Labão e dos filhos, o Senhor disse a Jacó: Jacó, chegou a hora de você voltar para casa. Agora você vai voltar para casa. Volte para a terra de seu pai, do seu avô, a terra de seus parentes. Eu estarei com você. Capítulo 32, verso 1. Quando Jacó seguiu viagem, anjos do Senhor, anjos de Deus, vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus, por isso chamou o lugar de Maanaim. É hora dele voltar para casa, mas ele sabe que ele tem que encarar Esaú, o irmão dele. Ele está com medo, ele lembra que o irmão se alimentou do ódio e de planos para matá-lo.
A essa altura, no entanto, Jacó já deveria ter aprendido a andar por fé, não por vista, mas ele ainda não aprendeu. Ele tinha que encarar o irmão e depois de tantos anos, ele ainda continua agindo como velho homem. Você vai ler o capítulo 32, de 3 a 21, e você vai ver Jacó juntando gado, dinheiro, servos, juntando como uma espécie de propina para o irmão. Olha, eu fiz o que eu fiz, eu roubei de você a primogenitura, as bênçãos, mas eu estou te pagando. Eis aqui, ele, com essa esperança de no reencontro com Esaú, ele poder pagar o irmão. Mas a gente sabe, essas coisas não têm preço. Deus mais uma vez vai ao encontro de Jacó. E Deus luta com Jacó. E Deus fere a coxa de Jacó. E Jacó tem o nome mudado, ele prevalece, ele persevera, e ele não será mais chamado de Jacó, o trapaceiro, mas de Israel, aquele que lutou com Deus, e prevaleceu e perseverou. Verso 30 do capítulo 32 diz que Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse: vi a face de Deus, eu vi Deus face a face, minha vida foi poupada. O versículo 26 diz que o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. O homem que lutava com Jacó, Jacó porém respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, ele respondeu. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel. Deus luta, pois lutou com Deus e com os homens e venceu e perseverou. Em Gênesis 33, nós lemos a respeito da reconciliação de Jacó com Esaú. Você lembra que Jacó estava morrendo de medo do irmão matá-lo? Jacó não se lembrava do que Deus, pelo menos 2 vezes, tinha dito para ele: eu estarei com você, eu estarei com você. Mas ele continua tentando pagar de volta. Mas é linda a cena em Gênesis 33, 4. Quando Esaú vê Jacó, Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Que cena do Novo Testamento esta cena te faz lembrar? A volta do filho pródigo. O pródigo volta para casa. E o irmão que tinha tudo para matar o outro, recebe Jacó, o trapaceiro, com abraços e beijos sinceros. Verso 18 do capítulo 33. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã. Deus tinha dito: eu vou te levar, eu vou te trazer. E ele chegou em segurança. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava o acampamento, por 100 peças de prata. E ali ele construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Ou seja, as promessas de Deus são cumpridas pela graça. Outra lição: as promessas de Deus não dependem das nossas habilidades pessoais. Você chega em Gênesis 34 e você vê uma das cenas mais feias deste livro. No capítulo 33, do 18 a 20, a gente viu Jacó construindo um altar em Siquém, adorando a Deus. Depois, no capítulo 35, verso 1, a gente lê que o Senhor apareceu a Jacó e disse: apronte-se, mude para Betel, estabeleça-se ali. Ao chegar lá, construa um altar e tudo mais. Então você tem altar no final do 33, você tem altar no começo do 35, e no 34 inteiro não se menciona o nome de Deus. Sabe o que vai acontecer aqui? A filha de Jacó, Diná, será estuprada. Os irmãos vão vingar, e os irmãos vão agir com trapaça. Eles vão fazer uma aliança, vão chamar os homens da terra
para se circuncidarem em sinal de aliança, eles se circuncidam, e quando ainda estão sofrendo, se recuperando, os filhos de Jacó vão lá e assassinam todo mundo. Jacó, no final do capítulo, verso 30, diz: depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi. Esse é o Levi, hein? É o Levi de onde nascerá Moisés, Arão. Não tem santo na história. Vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus, pelos ferezeus. Nós somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas os filhos responderam ao pai: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Ou seja, você começa a perceber que Jacó não tinha qualquer domínio sobre os filhos. Mas a promessa de Deus não depende da nossa habilidade pessoal. É óbvio que o que se cometeu contra Diná foi horrível, ela foi estuprada. Mas vingança nunca foi o meio de Deus fazer justiça. Ponha isso na sua cabeça, crente. Vingança nunca foi o meio de Deus fazer justiça. Deus faz justiça com justiça, não com justiceiros. E aí, pela graça, as promessas de Deus serão cumpridas, porque no capítulo 35, você lê que Jacó realmente recebeu as promessas de Deus. Ele retorna a Betel por ordem do Senhor, do verso 1 ao verso 7. No verso 8 do capítulo 35, morre Débora, a serva de Rebeca, indicando a passagem da geração anterior. Pessoas morrendo, mas a aliança continuando. Deus renova as promessas da aliança com Jacó. E o retorno de Jacó a Betel vem acompanhado da alegria de ver a família sendo completada com o nascimento de Benjamim, mas também morre a mulher do encanto de Jacó, morre Raquel. E Rúben, o filho mais velho de Jacó, o primeiro filho de Lia, Rúben começa a se relacionar sexualmente com Bila, serva de Raquel, querendo tomar a autoridade do pai. Jacó já não tem qualquer domínio sobre esses meninos. Do verso 22 ao 26 do capítulo 35, a gente lê o nome das tribos de Israel, o povo da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. A transição da aliança de Isaque a Jacó é consumada com a morte de Isaque, aqui no final do capítulo 35, versos 27 a 29. E eu não destaquei para você, mas todos os filhos de Jacó, quando eles estão lá no capítulo 35, verso 2, quando eles vão voltar para Betel, Jacó diz à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Meu Deus! Todos os filhos idólatras. Mas as promessas de Deus não dependem das habilidades pessoais. As promessas de Deus serão cumpridas pela graça de Deus. E isso me leva ao último tópico. As promessas de Deus farão com que o povo de Deus chegue à terra prometida. O capítulo 36 é um daqueles capítulos chatos de ler, é cheio de nomes, de dados. Você lê e fica pensando: para que esse texto aqui? Mas o capítulo 36 relata para nós como Deus abençoou Esaú. Até Esaú, que não era da aliança, foi abençoado por Deus. É o que os teólogos chamam de graça comum. Esaú foi abençoado, Esaú prosperou enquanto esteve na terra prometida, mas nós já lemos que Esaú depois toma as mulheres dele, sai de Canaã. E a gente aprende da história do capítulo 35, que
que da descendência de Esaú nascerão grandes reis. De Esaú será estabelecida a cidade de Edom. Edom terá rei e rei poderoso, muito antes da monarquia ser estabelecida em Israel. Ou seja, Gênesis 36 nos mostra a prosperidade desse povo, o cuidado de Deus materialmente com esse povo, mas é um povo que não está na aliança. Eles saem de Canaã, eles saem da presença de Jacó. Esaú não quer aliança, apesar de ter se reconciliado com o irmão. Irmão, a gente faz as pazes, a gente enterra o pai juntos. Eles enterraram o pai juntos. Mas eu não quero nada com o seu Deus. Não quero. Te perdoo, não te mato, você também não mexe mais comigo, mas eu não quero nada com seu Deus. Pega suas mulheres e foge. Jacó foi um homem que nasceu trapaceando, trapaceou boa parte da vida dele, falhou na liderança como pai, no governo do seu clã. Foi um pecador, com todas as rugas e verrugas, mas ele chegou ao fim da vida dele adorando. Olha o que diz Hebreus 11:39. Todos eles obtiveram aprovação. Hebreus 11:21. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Por que o cajado? Por que Hebreus faz questão de falar do cajado de Jacó? Porque foi com esse cajado que ele peregrinou depois de ter lutado com Deus. É a marca da luta de Deus ou com Deus na vida dele. E Deus levou ele à terra que havia prometido. Olha Gênesis 37:1. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Em contraste, no capítulo 36, Esaú saiu de Canaã. Jacó ficou em Canaã. Deus abençoou Jacó. Jacó nasceu trapaceando, trapaceou a vida inteira, a maior parte dela, encontrou-se com Deus, mudou de vida, perseverou, morreu adorando. Ele estava no Egito quando ele morreu, junto ao filho que ele amava, José, mas ele fez José prometer para ele que ele nunca seria sepultado no Egito, ele queria ser sepultado na terra de seus pais, a terra da aliança. E ele foi sepultado lá. Mas leia Hebreus 11:39 agora, que diz: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé, no entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Ué, eu achei que tivessem, eles não receberam a terra? A terra não era a promessa definitiva, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. De modo que sem nós, da aliança, da nova aliança com o sangue de Jesus, eles, da velha aliança, não chegassem à perfeição. Que algo melhor havia sido prometido que eles não receberam? Como assim, sem nós, eles não chegariam à perfeição? A nova aliança com o sangue de Jesus. Hebreus 7:22 fala que Jesus é aquele que garante uma aliança superior, superior à aliança com Abraão, Isaque e Jacó. A aliança anterior era imperfeita, porque a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó apontava para Jesus Cristo. E a terra prometida de Canaã aponta para uma pátria superior, um lar celestial, Hebreus 11:16. A que foi e está sendo preparada para nós por Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los,
para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho por onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó é imperfeita, posto que apontava para a nova aliança com o sangue de Jesus. A terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, por mais que tenham a recebido, não é a terra. Tanto que Jesus vai dizer que nós herdaremos a terra, os mansos. A vida de Jacó, gente, é uma estampa das promessas e das alianças e da aliança de Deus. A vida de Jacó nos mostra que Deus é motivado pela graça dele. Desafios familiares, frustrações no trabalho, nada faz com que as promessas de Deus deixem de ser cumpridas. As promessas de Deus, a aliança de Deus são cumpridas pela graça, não dependem da nossa habilidade pessoal. É pela graça que Deus cumpre o que promete e finalmente leva o seu povo à terra prometida. Você pode confiar em Deus. A história de Jacó é para te ensinar: confie em Deus. Porque se Deus fez o que fez, sendo Jacó quem foi, Ele está dizendo: eu faço. Não é porque é Jacó, não é porque é Abraão, não é porque é Isaque, não é porque é Sara, não é porque é Rebeca, não é porque é Lia, não é porque é Raquel, não é porque é Bila ou Zilá. Eu faço porque é graça. Não importa se você é um Abraão, inicialmente um pagão, idólatra, mas que aprendeu a viver pela fé. Não importa se você é um Isaque, uma pessoa fisgada pelo gosto de carne na boca, mas ainda teve fé. Não importa se você é Jacó, inicialmente trapaceiro, mas lutou com Deus, perseverou, não era perfeito, mas se agarrou pela fé às promessas de Deus, à aliança de Deus, perseverou. Não importa se você é Sara, que riu de Deus. Não importa se você é Rebeca, que trapaceou em nome de Deus, que fez jogo de sedução do início ao fim. Não importa se você é Lia, mulher preterida, desprezada pela sua aparência, e que para conseguir coisas na vida precisou recorrer até à superstição. Não importa se você é Raquel, a mulher preferida, não importa quem você seja, não importa o seu pecado, o que importa é se você está em Cristo, é se você confia em Cristo, é se você abraça Cristo como sua justiça, se apropria da justiça de Cristo pela fé, entra em aliança com Deus pelo sangue de Jesus. Tudo se faz novo na sua vida. As coisas velhas ficam para trás. Jacó fica para trás. Trapaça fica para trás. Tudo se faz novo. É isso que importa. Porque você jamais deve se esquecer que a lição de Deus para nós com a vida de Jacó está resumida em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Tem um monte de Jacó aqui hoje à noite. Todos nós temos coisas de Jacó em nós. Coisas de Raquel, coisas de Lia, coisas de Rebeca, coisas de Sara, coisas de Abraão, coisas de Isaque. Todos nós temos o mesmo pecado herdado de Adão. Você e eu precisamos da justiça de Cristo. Hoje à noite é o momento, é a hora, é a sua chance. Entregue-se a Cristo. Entre em aliança com Ele, pela fé. E aquele que começa a boa obra em você,
Ele vai terminar. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, pegue esses 5 pães e 2 peixes e alimente o coração deste teu rebanho. Ensina-nos que é tudo pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é dom do Senhor, para que ninguém se glorie. Não há do que se gloriar Abraão, não há do que se gloriar Isaac, não há do que se gloriar Jacó, nem José. Homem nenhum tem do que se gloriar diante do Senhor, porque quem não crê no Filho eterno de Deus já está condenado. Palavras de Jesus. Mas a tua palavra nos mostra tão claramente que a tua graça nos busca, nos salva, nos santifica e não larga de nós. Oh Deus, seja assim com cada um nesta noite. Ache o pecador entre nós. Ache o Jacó entre nós hoje. Salve vidas. E encha-nos de esperança. Esperança em Cristo Jesus, no nome de quem oramos agradecidos, pedindo que o amor de Deus o Pai e a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Deus Espírito Consolador estejam sobre nós aqui, hoje e para sempre, até Jesus voltar. Em nome de Jesus, amém.